Fujoshis e Fudanshis, hoje vamos falar sobre December, um Omegaverse super fofinho que eu adorei ter conhecido. Eu acho que vale super a pena falarmos um pouquinho sobre ele. A história é sobre um Alpha e um Ômega. O Ômega se chama Yeon. Então, o Ômega é o primeiro amor desse Alpha dominante, que só despertou como Alpha quando encontrou o primeiro amor dele. Depois desse breve encontro entre eles, o Alpha passa anos e anos procurando o Ômega, que havia fugido por conta de outro Alpha que estava ameaçando e perseguindo ele. Anos depois, eles se encontram, logo depois que o Ômega salva o sobrinho do Alpha. Depois daí, o Alpha fica tentando se aproximar do Ômega, só que o Ômega afasta ele por conta dos traumas do passado. E a história se desenrola nisso, né? Do Alpha tentando se aproximar do Ômega e conquistar ele, assim, para que ambos pudessem ficar juntos e ele poder ficar com o verdadeiro amor dele. E já começo dizendo que eu amei December, porque ele é muito diferente dos Omegaverses que eu já tinha tido contato. Ele não é tóxico, ao contrário disso, ele é muito de boa. O casal principal não é nada tóxico. A história em si aborda temas um pouquinho mais pesados e difíceis, mas nada a ver com o casal principal. É um Omegaverse super fofinho, super perfeitinho, mas antes de falarmos sobre a história, vamos falar sobre os personagens. Primeiro, vamos começar com o Kenshin, que é o nosso Alpha dominante. Então a gente começa ali a história com ele adolescente, antes dele se tornar um Alpha dominante e tal, né? Ele era meio que um Alpha que fica, tipo um Alpha recessivo, sabe? Que só desperta depois de ter contato com algum Ômega, algo assim. Ele era uma espécie diferente de Alpha. E a primeira vez que a gente tem contato com ele, ele é bem magricelo, assim. E ele é um adolescente muito difícil, ele é muito emburrado. E ele é meio respondão também no primeiro encontro que eles têm. Mas dá pra ver que é tudo fachada. E logo nesse primeiro encontro dá pra saber que ele tem um problema, assim, com a família dele. Porque ele fugiu porque ele não gosta dos pais dele. Mas ele tem uma relação super fofinha, né? Nesse primeiro contato com o Ômega. Aí passa anos, ele cresce, né? Ele vira um Alpha dominante. E ele fica 3 anos tentando procurar o Ômega. Durante todo esse tempo, porque foi o primeiro amor dele, então ele cismou que ele teria que se casar e viver com o primeiro amor dele. Enquanto isso, nosso Ômega tinha fugido pra outro lugar por conta de um Alpha babaca. Mas, assim, o Kenshin, ele é muito bonito. Então, eles falam que ele tem 3 metros de altura, e eu não acredito nisso nem um pouquinho. Porque, assim, ele não é alto o suficiente, pelo menos não desenharam ele para ter 3 metros. Parece, assim, que ele tem 1,90 por aí, sabe? Ele não parece tão alto assim, embora ele seja maior, né, que muitos personagens na série, né, que são masculinos. Mas, em geral, não caio nessa aí que ele tem 3 metros nem a pau. Mas, assim, o design dele é bem interessante, eu acho ele bem bonito. Ele tem aquelas cores padrão, né, de maioria dos alfas, ou até mesmo os semis de aões, né, cabelo preto, olhos pretos, alto e tal. Então ele segue esse padrão, assim, eu acho que é um padrão que funciona super bem, que os personagens tendem a ficar bonitos. Então é o caso do Kenshin também. December é da mesma autora de Payback e Metade de Mim. O traço é bem bonito da história, eu achei bonito. E assim, eu gosto do Kenshin, eu acho que ele amadurece um pouco ao longo dos anos. No começo ele era muito desbocado e meio irritadiço com qualquer coisa. Mas depois, né, do time skip, né, ele é um pouquinho mais sério, ele é muito violento, dá pra ver ao longo da história, mas não é com o Ômega, então fiquem tranquilos. Então, ele é violento com outras pessoas que merecem, mas ele muda bastante de personalidade. Embora ele seja muito fofinho, ele é super respeitoso com o Ômega, o que já é um ponto incrível. Então eu gostei dele, é um personagem que eu espero ver mais. A gente não sabe tanto ainda sobre o passado dele, né, como é a relação com a família dele. Nós sabemos que é bem complicada, afinal a gente focou muito mais no Ômega até agora, na história do Ômega. Mas eu espero saber um pouquinho mais sobre ele, porque eu gostei realmente do Kenshin. E sobre o Yeon, eu acho que ele é um Ômega incomum você ver esse tipo de Ômega, mas eu gosto da personalidade dele. Ele é fofinho e tal, assim como o Kenshin, mas ele também é forte, então ele não é alguém que abaixa pras coisas. Embora ele tenha, assim, as suas crises de medo, né, ter medo de alguma coisa, não querer fazer algo, ou fugir de algumas situações, por conta de traumas do passado que ele teve com outro Alpha. Então, assim, ele tem os medos dele, mas ele é um personagem muito corajoso. Então eu gostei dele, porque embora ele seja fofinho e tal, ele tem personalidade, ele tem atitude, e ele não abaixa pra qualquer um. Então, apesar dos medos dele, ele consegue encarar eles e se colocar em perigo se for necessário. E falando sobre o relacionamento dos dois, né, entrando nesse tópico de uma vez, eu gosto bastante. Sério, eu adorei muito porque ali existe consentimento e permissão. E assim, eu gosto de December porque ele consegue fazer
situações que normalmente a gente não levaria tanto pra um ângulo de ai, que romântico e tudo mais. Aqui em December é muito mais levado pra esse ladinho, sabe? De ser fofinho, ele corando com alguma coisa, mostrando que é realmente uma coisa de romance ali, né? Então, assim, todo o tempo eles reforçam isso, né? De ser um romance, de não ser algo tóxico e abusivo, como é em maioria dos yaois, né? Aqui não, o relacionamento deles é tratado com fofura. Por exemplo, quando eles começam, né, a se conhecer, o Kenshin usa ali uma justificativa que ele tá procurando uns alfas que fizeram alguma coisa com o sobrinho dele. Então essa é a justificativa pra pegar o número dele e tal. Depois eles vão se encontrando na biblioteca pra ler e estudar juntos, porque eles vão pra mesma faculdade. E todo tempo é tratado, tipo, uma super leveza, super respeito. Tem momentos fofinhos também. E também quando o Yeon toma a decisão de querer se afastar do Kenshin, né? Por motivos pessoais dele, não querer ficar perto do Kenshin. O Kenshin é super de boas com isso, então ele não fica forçando, não fica indo atrás do Yeon. Ele respeita isso e quando eles forem se encontrar, eles vão se encontrar. Então, assim, é um relacionamento muito de permissão, até em cenas mais futuras, né? Também houve uma permissão, houve um pedido pra poder continuar com aquilo. E ele é muito diferente dos outros alphas. Ele não vê os ômegas como objetos e tudo mais, como costuma ser em muitos omegaverses, e aqui não é diferente, onde os alfas são muito poderosos, e alfas dominantes ainda mais, e eles só veem os ômegas e betas como uma propriedade, né? Alguém que eles estão ali para usar e descartar. O Kenshin não tem essa mentalidade, ele se mostrou uma pessoa completamente diferente dessas ideias. Eu gostei muito da relação dos dois, porque é uma coisa que a gente não vê muito frequentemente. Eu, por exemplo, que não leio tantos omegaverses, a maioria dos que eu já li eram tóxicos nessa relação assim, e só depois consertava. Aqui já começou bem, e eu gosto muito de várias cenas, como eu já disse. A permissão, né, pra poder continuar com aquilo, né, não fazer a força. O respeito que ele tem pelo ômega, e também a privacidade dele, né, não ultrapassar o limite dele. Então, sim, eu tô gostando bastante de December, principalmente por esse tema, e também por a história, né. Tem muitos omegaverses que falam sobre o poder dos ômegas, né, numa sociedade. Mas normalmente é tratado tipo assim, o alfa é rico, o alfa é poderoso, ele é CEO de alguma empresa. É tratado mais dessa forma, e não realmente como aquilo pesa na sociedade. Tem esse alfa, que é o babaca da história ali, né, do ômega, né, do Yeon, que tava perseguindo ele, que queria marcar ele à força, que é praticamente uma condenação ao ômega, né, se ele não quer que aquela pessoa o marque e tudo mais. E esse alfa queria marcar o Yeon à força e tal, tentou, mas o Yeon conseguiu fugir. Então você vê assim, o quanto um alfa é importante, o quanto eles realmente valorizam um alfa na sociedade. Os alfas que têm os melhores cargos, os alfas que mandam em tudo, então os alfas, eles podem fazer qualquer coisa e eles sempre vão sair impunes. Ao menos que, sei lá, seja uma luta de um alfa com um alfa, ou um alfa normal com um alfa dominante. Então assim, a polícia nem se enfia no meio. Mas se for um ômega ou um beta tentar fazer algo contra um alfa, eles estão ferrados. Simplesmente assim. E tem vários outros pontos na história que eles ressaltam sobre isso, né? Sobre quanto o alfa tem poder na sociedade. E o quanto ômegas e betas são constantemente reprimidos pela mesma sociedade, né? Por conta deles não serem tão poderosos. Principalmente ômegas recessivos, por exemplo. Então eu gostei muito de December porque eles pontuam isso realmente, sabe? Eles estão ali. É um problema e a gente vai atuar sobre esse problema nessa história. E falando sobre os comportamentos violentos do Kenshin, eu acho que eles super válidos, acho eles maravilhosos, porque ele só age de forma violenta com babacas. Mas com o ômega, ele é um anjinho, então pra mim, perfeito. Continua sendo um anjinho que eu vou te adorar. Então assim, December até agora eu dou nota 9. Eu gostei muito de vários pontos de December, tanto do traço até os personagens, e também como eles tratam a história de December, né, a história do poder dos alfas sobre betas e ômegas. Então eu gostei dessa abordagem dele, eu acho que foi a principal coisa que eu gostei de December, além também do relacionamento dos dois. Enfim, para December eu dou nota 9 até agora, eu gostei bastante, eu tô procurando a 9 pra poder ler. E me diga você, se você conhece December ou não, se você conheceu através desse vídeo, ou se você pretende ler. E não se esqueça de deixar seu like e também um comentário sobre o que você achou de December, se você gostou ou não, né, da minha explicação assim sobre a história. E se você já leu, né, se você gosta de December, se é um megaverse que você recomenda. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô sempre postando os conteúdos sobre yaoi aqui. Então, nós já temos uma playlist só de yaoi aqui no canal. E eu vou deixar aqui no final do vídeo
duas obras que eu acho que vale a pena você ver minha review. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e que você vá ler December. Bye bye!